Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, segue o nosso pequeno vídeo para complementar nossa aula presencial. Então, na nossa aula presencial, relembramos os conceitos de matrizes. E aí nós vimos lá a definição, exemplos de matrizes, adição, multiplicação por escalar. E eu fiquei de fazer um pequeno vídeo para complementar o que nós vimos lá. Então, para iniciar esse pequeno vídeo, nós vamos começar com algumas matrizes que recebem os nomes especiais. A primeira delas é a matriz diagonal. O que vem a ser uma matriz diagonal? Como o próprio nome já diz, é uma matriz quadrada em que apenas a diagonal principal dela é não nula. Por exemplo, aqui nessa primeira matriz do exemplo, acima e abaixo da diagonal principal, os elementos são todos nulos. Então, se você olhar a propriedade algébrica dela, é que os A e J eles vão ser zero sempre que o I for diferente de J. Ok? Então, essa é basicamente a matriz diagonal. Um exemplo importante de matriz diagonal, que eu falei para vocês em sala, foi a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal são iguais a 1. Por que ela recebe esse nome? Porque se você pegar uma matriz A de ordem n qualquer e multiplicar pela matriz identidade de ordem n, isso vai resultar sempre na matriz A. Então ela não altera essa matriz A. Por isso que ela é chamada de matriz identidade. É uma matriz importante nos nossos estudos também. Um outro exemplo de matriz que tem um nome especial é a matriz triangular superior. Matriz triangular superior é basicamente quando abaixo da diagonal principal todos os elementos são nulos. Olha aqui esse exemplo. Abaixo da diagonal principal nós temos apenas o zero, nesse também. Mas algebricamente o que significa isso? Significa que os A e J eles vão ser zero sempre que o I for maior do que J. Por exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, se você pegar aqui o A3, 1, ele tem que ser 0, já que o 3 é maior que o 1, ou seja, o I é maior que o J. Então essas são a matriz triangular superior. Matriz triangular inferior, de forma semelhante, é que acima da diagonal principal todos os elementos são nulos. Algebricamente, isso significa que os A e J eles vão ser 0 para I menor do que J. Por exemplo, se a gente considerar esse elemento aqui, ele é o A1, 4, né? Ele é 0 porque o 1 é menor do que 4. Então ela é uma matriz triangular inferior. Essa matriz satisfaz essa condição aqui. Os elementos dessa matriz. E em seguida, essa matriz simétrica, nós vimos o que é uma matriz simétrica em sala de aula presencial, mas só para reforçar e para dar também as propriedades de uma matriz simétrica, né? Então, o que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica é aquela em que os elementos eles são simétricos com relação à diagonal principal. Então, aqui o 3 é simétrico a esse 3, esse menos 1 é simétrico a esse menos 1, e o 0 é simétrico a esse 0. O que isso significa? O que caracteriza algebricamente a matriz simétrica? Aqui ela é uma matriz quadrada em que os A e J eles têm que ser iguais aos A e JIs. Ok? Como eu disse em sala, nós podemos caracterizar uma matriz simétrica usando a operação de transposição de matriz. Então, a transposta de uma matriz quadrada de ordem m por n é uma matriz quadrada de ordem n por m, onde a gente vai trocar as linhas de uma pelas colunas da outra. Então, vamos fazer um pequeno exemplo. Se eu tenho uma matriz A, 2, 0, menos 1, 3, 4 e 1, essa aqui é uma matriz 3 por 2. Então, a transposta vai ser a gente pegar o que é linha nessa
e reescrever em forma de coluna da transposta. Então aqui fica menos 1, 3, a linha 4, 1 vai ficar a coluna 4, 1. Ou seja, a gente vai obter uma matriz 2 por 3. E aí se a gente observar essa operação de transposição, aqui por exemplo, nesse exemplo aqui, se a gente transpor essa matriz, calcular a transposta dela, isso vai dar, essa linha vai virar a primeira coluna, vai ficar A, B, C, D. Essa linha, segunda coluna, então vai ficar B, E, F, G. Essa próxima linha vai ser a próxima coluna, C, F, H, I. E a última linha vai ser a última coluna, D, G, I e K. E aí, se vocês observarem, a transposta dessa matriz é ela mesma. E isso é uma propriedade das matrizes simétricas. A matriz é simétrica quando a transposta dela for ela mesma. É isso que eu escrevi aqui. Uma matriz ela é simétrica quando a transposta dela for ela mesma. E uma matriz quadrada ela é antissimétrica quando a transposta dela for menos ela. A operação de transposição, pessoal, ela tem algumas propriedades. São 4 propriedades básicas. A primeira delas é que se você transpor uma matriz, se você pegar a matriz A e transpor, você vai calcular a transposta da transposta, você vai obter a própria matriz A. É claro, porque se você pegar a matriz A e transpor, o que era linha vira coluna. E aí você transpõe novamente, essa coluna vai virar a linha. Ou seja, você não fez nada com a matriz A. Então, realmente, essa propriedade aqui é bem rápida de se observar. Da mesma forma que se você somar duas matrizes e calcular a transposta, isso é a mesma coisa que você somar a transposta dessas matrizes. Isso é bem simples de você observar, não? Uma propriedade tranquila. Se você multiplicar a matriz por um escalar e calcular a transposta, isso dá no mesmo que você multiplicar o escalar pela transposta dessa matriz. Agora a propriedade mais interessante, que nós vamos verificar ela pelo menos no caso de dimensão 2, é que se você calcular o produto de A vezes B e calcular a transposta, isso vai dar no mesmo que B transposto vezes A transposto. Nós vamos verificar essa propriedade 4 para um caso de ordem 2. Então nós vamos considerar duas matrizes, aqui a matriz A e a matriz B, dadas dessa maneira, de forma genérica. A A transposta vai ser A1, A21, A12, A22. E a B transposta, que era a linha aqui, vira coluna, então vai ter essa cara. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui A vezes B, e depois B transposto vezes A transposto, para a gente comparar, para ver se realmente vale aquela propriedade lá. Então A vezes B, a gente vai ter A1, primeira linha, por essa primeira coluna, então vai ficar A1, B11, mais A12, B21. Isso é o primeiro elemento da matriz produto. O segundo elemento vai ser a primeira linha da matriz A vezes a segunda coluna da matriz B. Então a gente vai obter A11, B12, mais A12 vezes B22. Para a segunda linha, a gente vai ficar com A21 vezes B11 mais A22 vezes B21. Para a próxima, vai ficar A21 B12 mais A22 B22. Então, fechou aqui a matriz AB. Agora a gente vai calcular a matriz B transposta vezes A transposta. B transposta vezes A transposta, a gente vai ficar com B11, A1, então a primeira linha, por essa primeira coluna, mais B21 vezes A12.
próximo elemento vai ser essa primeira linha da matriz B transposta vezes a segunda coluna da matriz A transposta. Então a gente vai ficar com B11, B21 vezes A21, A22. A próxima linha vezes próxima linha de B transposto vezes a primeira coluna de A transposto. Então a gente vai ficar com B12, A11 mais B22, A12. E para o último elemento a gente vai multiplicar essa última coluna aqui, a gente vai ficar com B12, A21 mais B22 vezes A22. Agora observe, para a gente comparar a propriedade 4, a gente teria que calcular a AB transposta. Só que a gente já fez quem é a AB. A AB está aqui em cima. Quando a gente fizer essa linha, deixa eu mudar de cor aqui. Se a gente fizer essa linha aqui, virar a primeira coluna, eu ficaria aqui A1, B1 mais A12, B21, seria esse cara, vai permanecer. E esse que está aqui vai vir aqui para baixo. Então ficaria A1, B12 mais A12, B22. O próximo, a segunda linha da matriz AB vai ser a segunda coluna da matriz AB transposta. Então eu ficaria aqui com A21, B11 mais A22, B21. E embaixo ficaria A21, B12 mais A22, B22. E realmente então elas vão coincidir, né? Só vai mudar a ordem dos fatores aqui. Por exemplo, a primeira está B1, A1. E aqui a gente tem A1, B1, mas dá no mesmo. A outra A12, B21. Aqui B21, A12. É a mesma coisa. Próximo elemento da primeira linha, A21. Faltou um mais em algum lugar ali, né? Essa primeira linha vezes essa primeira B1 vezes A21. Aqui é um A21, pessoal. Depois B21 vezes A22. Aqui é um B. Acabei confundindo ali. Mas se você comparar, ó, B1, B1, A21, A21, B21, B21, A22 com A22. Então realmente aconteceu, para esse caso de ordem 2, AB transposta é igual a B transposta vezes A transposta. Então a gente verificou aqui no caso de ordem 2. Para fechar esse pequeno vídeo, a gente vai ver só a definição de traço de uma matriz quadrada. Então, dada uma matriz, seja A igual a A e J, N por N, uma matriz quadrada, de ordem N, deixa eu escrever melhor. Então, se você considerar uma matriz quadrada de ordem N, a gente consegue associar a ela um número. Esse número eu vou chamar de TR de A. Esse número vai ser você somar de 1 até N os elementos da diagonal principal. Então, traço da matriz, a gente vai chamar de traço esse número. Esse número é chamado
de traço da matriz A. Então esse número é basicamente você somar todos os elementos da diagonal principal. Ok? Então você soma todos os elementos da diagonal principal e esse número é chamado de traço da matriz quadrada A. Exemplo. Vamos considerar aqui a matriz A para ser menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1 e 2. Então o traço dessa matriz A vai ser a gente somar aqui os elementos da diagonal principal. Então isso vai ser, aqui a matriz ela é 3 por 3, então vai ser a soma em I de 1 até 3 de A e I, ou seja, seria o A1, 1 mais A2, 2 mais o A3, 3. Isso vai ser menos 1 mais 2, ou seja, vai ser 2. Então o traço da matriz A, para esse exemplo aqui, é 2. Então é isso, pessoal, que eu queria deixar para falar com vocês. Já disponibilizei lá uma atividade relacionada à matriz. Vocês entrem lá e vão conseguir acessar essas atividades. Até a próxima. Obrigado.